Ressignificar enquanto mata filósofos pagãos, enquanto transforma Platão em cristão, enquanto se apropria do símbolo e transforma em violência. Gente, vamos entender o que a gente está querendo dizer aqui com um exemplo muito simples. Um imperador romano se converte ao cristianismo por razões de capital político. Isso está dentro da história política da religião. Então, o cristianismo, a partir desse momento, passa a ser a religião do imperador e, pouco depois, a religião oficial do império. Então, presta atenção, estamos falando de religião do ponto de vista da sua história política. Acontece que o cristianismo, ele inaugura uma ideia totalmente diferente do mundo pagão, que é a ideia... Qual ideia? A ideia da fé e da graça. Ou seja, de que o divino espontaneamente transborda benefício à alma penitente, né? Ou seja, de que Deus ama a humanidade, ama o ser humano e intervém na história em favor do ser humano, certo? Isso é uma mudança de mentalidade que acontece e que já tinha sim os seus prenúncios no paganismo tardio, já em Jâmblico e Proclo, alguma coisa nesse sentido, né? Só que isso não consegue ser explicado pela história política, entende? Por mais que a história política seja importante para entender como os símbolos são expressões de luta política, de sangue, de morte, de conflito, de opressão. No entanto, quando estamos a entender o fenômeno religioso, no seu simbolismo, na sua linguagem, nos seus próprios termos, a gente tem que estar prestando atenção para a mudança da mentalidade, a mudança dos conceitos, aquilo que é ressignificado, reinventado e reorientado em função dos conceitos antigos. Então, o correto é dizer, o cristianismo se apropria de muita coisa do paganismo, mas ele também faz uma ressignificação de muitas coisas do paganismo. E se essa ressignificação, ela em si mesma é um dispositivo político, isso não invalida a sua força no sentido místico, no sentido individual da experiência religiosa. Essa é a questão, entende? Então, no terreno do imaginário, no terreno da experiência mística, a gente está ao encontro de pensar essas mudanças de relação com o sagrado, essas novas mentalidades, essa transformação dos conceitos, como essa transformação se deu. Agora, se ela é reflexo de luta política por trás, sim, essa luta política não a explica. Pode, no máximo, dar aquele, vamos dizer assim, aquele fundamento, né? Aquela orientação. Mas no terreno da compreensão da religião, nos seus próprios termos, essa dimensão, por mais importante que ela possa ser, ela é colocada em parênteses para a gente entender a história das religiões como história das ideias. Porque na experiência religiosa, na sua dimensão existencial, né, ou seja, na sua epoquê, na sua fenomenologia, está em suspenso essas questões que são externas, que é do âmbito da história política. Que elas têm sua importância? Claro que tem sua importância em toda a abordagem do fenômeno religioso. Mas elas não são a totalidade da fala sobre o sagrado e da fala sobre o religioso. Existe a dimensão fenomenológica existencial. E nessa dimensão, a Virgem Maria é a Mãe Divina. É expressão da experiência da Divina Mãe. E nessa dimensão existencial, pouco importa se foi uma apropriação e tal, se foi isso, foi aquilo, se teve um conflito político, histórico e tal. Não importa. Não importa para a analítica fenomenológica, hermenêutica, existencial. Entende? Daquilo que o símbolo fala e daquilo que o símbolo evoca. Não sei se consegui deixar claro. Mas se não tinha deixado claro, que obviamente não é um assunto muito simples, vocês fiquem à vontade para perguntar aqui, tá bom?